Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu vou dar os meus três sugestões e pretendendo ser rápido, falando de dois assuntos que basicamente eu me repito bastante aqui e a repetição é a mãe do aprendizado. Primeiro, em 2008 foi noticiado que uma jovem holandesa portadora do transtorno de personalidade borderline conseguiu autorização na Holanda para receber a eutanásia. Bom, isso virou uma notícia no Twitter, que é uma nota rápida, e um canal no Telegram do TV disse que foi abominável, a autorização do suicídio, algo assim. Bom, primeiro, eu vou falar o porquê isso daqui é importante. Eu vivo falando de algo que pulou esse ano inteiro, pode ser o QI de chimpanzé do brasileiro, certo? Bom, ele tá certo que foi suicídio, sim. Porém, se ela tivesse sido negada, o que, por exemplo, aconteceria no Brasil e em outros países, que não a Holanda nem a Suíça, ou o Canadá, essa pessoa cometesse atrocidades, por exemplo, como eu já citei em outros vídeos, aqui, atrocidades a dizer, volta à colônia penal de Barbacena, e por aí vai. Se ela dissesse assim, toma remédio, se intoxica e tudo mais, ela ia dizer, perdão, a indústria farmacêutica não quer curar a doença porque um cliente curado é um cliente perdido, que é uma outra besteira. Afinal, você tem um ambiente de concorrência bem amplo, e não só de gente que quer ganhar dinheiro, como gente que tá agindo de boa vontade mesmo, e quer curar doenças. E tem gente que quer curar doenças e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, como você tem gente disso. Então não vou ficar entrando nesse mérito, tá? Mas é basicamente o mesmo argumento idiota que tem, certo? Tá, então como é uma fonte brasileira, ficou um brasileiro comentando disso, você mostra que não é porque você não faz o ri, levei vantagem, que você não fez o L, que você é menos idiota do que os outros, tá? E eu não tô me dizendo que eu sou superior, só tô dizendo que as pessoas estão no mesmo nível, certo? De comentarismo no sentido de falta de repertório, de baixeza, de puerilidade, sabe? Um pensamento tacanho, entendeu? E de repetições e basicamente dos mesmos argumentos, tá? É como quem fica dizendo, fica fazendo, faz o L, ou então o amor tá custando caro. Perfeito? Bom, enfim, isso daí já dá um ensejo muito interessante, que eu já poderia me prolongar ainda mais. Bom, mas vamos ao segunda coisa. Também saiu na imprensa bandidos imprimindo armas 3D. Primeiro, não é um submundo como está sendo noticiado. Praticamente é o mundo, tá? Segundo, não é um bandido no sentido do cara que vai te botar a máquina na cara e te pegar os seus bens, ok? E nem também o traficante na favela. Primeiro porque ele vai querer comprar uma arma que ele sabe que vai funcionar e que tem essa procedência, certo? O crime organizado tem os meios de obter uma arma mais barata e com mais agilidade, certo? Então, assim, isso também não envolve os CACs, porque eu duvido muito que eles também queiram ter uma arma, quem for colecionador ou caçador, vai querer ter uma arma também de qualidade inferior, como é uma arma de print impressa em 3D. Perfeito? Então isso daí é mais para alguém que simplesmente tá fazendo uma curiosidade, tá fazendo experimentos. As armas de plásticos impressas por impressoras 3D, que normalmente é numa resina que é plástica, né, para explicar um pouco melhor, elas são letais? São. Mas eu acredito que uma que seja forjada em metal, e não que não haja impressoras disso, só que elas são muito mais caras, impressoras 3D que imprimem são muito mais caras e muito inacessíveis para você sair simplesmente fazendo experiência assim.
Tá, e principalmente para o crime organizado, que ele não quer investir em inovação, ele fica na zona de conforto, digamos assim. Entendeu? Então ele, por exemplo, ele vai preferir comprar arma desviada da polícia de Miami, como foi apreendida é, aqui no. Não me lembro se foi no litoral carioca ou aqui no Paulista. Mas enfim, foi uma arma da polícia de Miami com a chancela dela. Perfeito. E só para terminar isso, então não é um submundo, não é nada. Isso daí qualquer pessoa que joga no Google, ou se quiser bancar o perigoso, vai no DuckDuckGo e achar isso. Entendeu? Tá, não tem nada de, digamos assim, kafkaniano nisso. Em achar esse tipo de armas. Só basta ter uma impressora 3D funcionando. E que você vai conseguir. Outra coisa também, para aproveitando a terceira, né, que eu não incluí, mas eu acho que é até interessante falar, é o seguinte: teve um professor universitário, não me inclino muito no assunto, mas eu vi o vídeo que ele foi pichar, já que eu falei do litoral paulista, um monumento aos caiçaras. Bom, esse professor universitário, ele pichou e por acaso os habitantes locais, que são caiçaras, fizeram ele apagar e chamaram as GCM, certo? Bom, basicamente eu não sei qual é a área desse professor que pichou, porém ele recebeu uma aula de cidadania, conservação do patrimônio público, identidades coletivas e justiça. Por quê? Primeiro porque basicamente ele viu que tinha a identidade caiçara, que ele desrespeitou fazendo uma pichação, não interessa do que. É sobre anistia, contra a anistia que o Bolsonaro tá pedindo, mas enfim, certo? Aí ele foi lá, os caiçaras, que são habitantes do litoral paulista, nascidos lá, se juntaram de modo pacífico, né? E obrigaram ele a pagar o picho e depois chamaram a Guarda Civil Municipal para prender ele. Filmaram tudo isso e, bom, não se constitui crime fazer o que eles fizeram. Até onde eu saiba, apesar de tudo ser crime, tudo pode ser criminalizado, mas enfim. Esse professor, ele aprendeu de uma forma bem prática, de algo absolute pedagógico, assim, o quanto é importante respeitar os outros, respeitar as comunidades locais, tá? E também a como ter uma aplicação boa, honesta da lei, certo? E de quanto a pequenas organizações comunitárias têm um poder enorme que ele não vai entender, principalmente como ele é de esquerda, ele não entende, é tudo forçado ou então pago. Coisa que uma comunidade em si não precisa ser feita porque ela já se vê representada. Perfeito, e do mais é isso, obrigado, tentemos ser felizes. Tchau.